A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre as vossas vidas e sobre as vossas famílias. Espero encontrá-los todos bem. Hoje nós teremos neste culto de oração, nesta quinta-feira, um momento de louvor, um momento de adoração e logo na sequência a ministração, a pregação da palavra. Esta pregação, esta ministração é gravada e eu gravei esta mensagem para o nosso amigo pastor Evângelo, da Igreja do Deus Vivo Vila Maria. Nós estávamos convidados para estarmos juntamente com a Igreja do pastor Evângelo no dia 21 de março. Obviamente que por conta desta pandemia não foi possível. Então eu gravei a mensagem e mandei para ele e ele passou para os irmãos da Igreja do Deus Vivo. Então você vai ver na mensagem que eu falo sobre uma campanha de respostas. E foi muito especial para mim poder ministrar esta palavra. Por isto, estou agora passando para vós outros esta ministração cujo tema é respostas. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Aos pés da cruz me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus, Meus momentos, os dias meus, meu respirar e meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu
Erga suas mãos aos céus e se renda a Ele. Eis-me aqui, rendido estou. Nos rendemos aos seus pés, Senhor. Eu sou teu e tu és meu. Se dê a Ele, se dê a Ele. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Aleluia, aplauda Ele. Aleluias. Lucas 18, versículo 35 ao 43 dizem assim: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele, o homem cego, respondeu: Senhor, que eu veja. Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, em nome de Jesus oramos, primeiramente agradecidos pela dádiva da vida, pelo fôlego que o Senhor nos tem concedido. Agradecemos, meu Deus, por tua graça, favor imerecido que fora derramada sobre as nossas vidas. Igualmente te agradecemos por termos uns aos outros e agradecemos por tua palavra. Agora te pedimos que através da mesma o Senhor venha falar conosco, abençoando-nos, nos dirigindo, nos corrigindo, nos encorajando, nos incentivando para que venhamos concluir, venhamos satisfazer as vossas expectativas a respeito de nossas vidas. Nós te pedimos e pela fé já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, nós estamos numa campanha que fala a respeito de respostas. E logo que nós pensamos a respeito deste termo, vem ao nosso coração as respostas de Deus para as nossas vidas. Não é verdade? Nós muito desejamos e muito carecemos, nós necessitamos, é verdade, da resposta de Deus para as nossas vidas, para os nossos questionamentos, para as nossas crises, para tudo aquilo que vem muitas vezes tirar a nossa paz, perturbar a nossa paz, e nós então aguardamos com certa ansiedade as respostas de Deus. E obviamente, nós aguardamos uma resposta favorável da parte de Deus para conosco, uma resposta favorável de Deus para as nossas vidas.
Nós não queremos ouvir um não, nós queremos sempre ouvir o sim de Deus para as nossas vidas. No entanto, entendo eu que da parte de Deus para as nossas vidas, nós queremos pensar rapidamente sobre um outro ponto, ou de um outro ponto de vista, uma outra perspectiva. Eu quero convidá-los a pensar a respeito de um fabricante, aquele que idealiza algo, que cria algo, que fabrica uma peça, um equipamento eletroeletrônico, um utensílio, um acessório. Todo criador, todo fabricante, todo desenvolvedor, ele prepara algo, ele cria, ele planeja algo, ele tem um plano a respeito daquilo que ele está criando, que ele está desenvolvendo. Ele coloca em sua criação, ele coloca naquele objeto, naquele acessório, naquele sistema, a condição, a capacidade de satisfazer, de responder às expectativas de seu idealizador. Ninguém cria nada sem propósito. Ninguém cria nada sem uma finalidade. Assim também é Deus. Deus nos criou, e quando Deus nos criou, Ele nos dotou de condição, de capacidade. Isso é chamado de potencial. Deus que é onipotente, Deus que é todo-poderoso, nos capacitou de uma parcela deste poder, o qual nós chamamos de potencial. E Deus, então, quando cria o ser humano, cria o homem e a mulher, Ele agora nutre uma expectativa com relação à sua criação. Ou seja, Deus, Ele espera, Ele aguarda por respostas nossas para Ele. E talvez isso mude muita coisa em nossas vidas. Esta campanha é uma campanha de respostas. E na grande maioria das vezes nós queremos respostas de Deus para as nossas vidas. Agora, você já parou para pensar que Deus, do mais altos céus, pode estar olhando para nós aqui na terra e aguardando com certa ansiedade as respostas que nós iremos dar a Ele? Você já parou para pensar deste ponto de vista? Ao invés de nós termos respostas de Deus, Deus receber as nossas respostas, porque Deus, Ele nos faz questionamentos, Deus, Ele nos faz perguntas, e quando Deus nos faz os seus questionamentos e suas perguntas, não significa que Ele não saiba a resposta. Ele é onisciente, Ele tem todo o conhecimento, Ele é todo poderoso, mas Ele quer ver a nossa postura, o nosso posicionamento, e Ele quer então ouvir, e por que não dizer, Ele quer ver qual é ou qual será a nossa resposta. Ele nos permite tomar as escolhas, as decisões e responder a Ele conforme aquilo que nós entendermos ser uma resposta adequada ou uma resposta correta, uma resposta acertada para cada ocasião. Isto é muito importante, meus irmãos, muito importante, estarmos dispostos a dar respostas para Deus. Eu li um texto em que nós muito já fomos ministrados e muito já ministramos a respeito desta palavra, do cego que clama por misericórdia, o cego que clama por Jesus, em que as pessoas mandam ele se calar e então ele clama ainda mais alto. Jesus então para tudo e Jesus manda que tragam aquele cego até ele e Jesus lhe faz uma pergunta. Jesus pergunta para ele, no versículo de número 41, o que queres que te faça? Isso exige uma resposta. Sabe, meus irmãos,
Este homem, diz o texto, que ele estava ali à beira do caminho pedindo esmolas. Ele estava mendigando. Este homem, quando Jesus lhe pergunta o que queres que te faça, ele poderia ter dito: eu quero uma esmola. E quantos de nós, diante das adversidades da vida, estamos pedindo esmolas? Aquilo que nós queremos são meras esmolas, são somente auxílios, desculpe usar esse termo, não estou dizendo que se você, ou melhor, não irei eu dizer que se você faz jus, e se você tem direito a tal, você não deva utilizá-lo, mas muitos de nós queremos apenas auxílios emergenciais, esta que é a verdade. Eu não estou falando do auxílio emergencial que o governo está aí prometendo, ou que já tenha realizado na vida das pessoas que fizeram as suas solicitações, mas num âmbito mais amplo, numa visão mais macro de toda a situação e da nossa existência. Qual a resposta que você tem dado a Deus? Qual é a resposta que temos dado à vida diante das lutas e das adversidades? Se Jesus perguntasse para mim, para você, o que queres que eu te faça? Nós prontamente teríamos a resposta? Ou será que nós iríamos gaguejar, iríamos cochear entre 2, 3 ou mais pensamentos, sem saber realmente o que queremos? O que você quer da vida? O que você está esperando que aconteça? A resposta é, ou melhor, a pergunta é: o que você vai fazer diante desta situação? O que você vai fazer? O que você deseja fazer? Ou você não deseja fazer nada? Você quer que Deus faça: Senhor, faça os milagres acontecerem em minha vida, e eu estarei aqui de braços cruzados, aguardando ansiosamente para que o Senhor mova céus e terra a meu favor. Sabe qual será a resposta de Deus? Faça alguma coisa, meu filho. Saia desta inércia, saia desta alienação. Sim, pessoas inertes e alienadas, que esperam Deus servi-las com respostas favoráveis, e Deus não responderá favoravelmente. Na verdade, Deus responderá de uma maneira extraordinariamente boa, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, conforme Romanos capítulo de número 12, versículo de número 2. Mas muitas vezes nós não compreendemos. Nós queremos respostas que são favoráveis ao nosso entendimento. E Deus está dizendo: não, eu não vou fazer isto por você. Eu não vou fazer isto para você. Vá você e faça. Faça, levante-se, tome atitudes. Este homem, ele clamava, ele tinha a atitude do clamor, ele perseverou no clamor, mesmo quando todos disseram: cale-se, ele clamava ainda mais. E quando Jesus disse: o que você quer? Quando Jesus perguntou: o que você quer? Ele deu uma resposta para Jesus. Ele disse: eu quero ter visão. Eu quero ter visão. Você quer ter um trabalho ou você quer ter uma esmola? Porque este homem, a partir do momento em que ele passasse a enxergar, ele não ia mais ficar à beira, ele não poderia mais ficar à beira do caminho, ou seja, às margens da sociedade. Ele não poderia se colocar ou se comportar mais como um marginalizado e pedir esmolas, pedir quentinhas, pedir marmitas. Ele teria agora que trabalhar. Ele teria agora que correr atrás do seu sustento. Está compreendendo? Mas muitos, infelizmente, muitos enganados, acreditam que Deus lhes responderá como um servo responde ao seu senhor, invertendo aí as condições. Porque Deus não é o nosso servo, mas nós
é quem servimos a Deus. Então, quando aquele homem ele diz, eu quero ter visão, aí sim, olha o que Jesus diz, vê, a tua fé te salvou. E logo aquele homem viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo vendo isso, dava louvores a Deus. Ah, irmãos, ter respostas de Deus é necessário. Ter respostas de Deus é maravilhoso, é extraordinário. Mas responder a Deus também se faz necessário. Que nesta campanha sobre respostas, eu e você estejamos dispostos a apresentar as nossas respostas a Deus. O que você quer da sua vida? O que você espera? O que você almeja? Para nós não ficarmos somente nesse questionamento, né? Eu quero visão ou eu quero esmolas? O que eu quero? Para não ficarmos somente nisto, eu gostaria de ir adiante. Então eu vos convido a ler comigo Lucas capítulo 8, versículo de número 45. Abra aí a sua Bíblia, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 45, que diz assim: E disse Jesus, quem é que me tocou? Olha ele fazendo outra pergunta. Jesus ele fez várias perguntas, irmãos, e as perguntas que Jesus fez precisam de respostas. Precisamos respondê-lo. E ele pergunta, quem me tocou? E negando todos negavam, não fui eu. Quem que me tocou? Não fui eu, Senhor, não fui eu. Não, Senhor, eu não lhe toquei. Todos negando, Pedro disse, e os que estavam com ele, mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes, quem é que me tocou? E então Jesus disse, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude, aleluia. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. Aleluia. Ei, mais uma pergunta. Esse texto é um texto conhecido como da mulher hemorrágica. Uma mulher que sofria há 12 anos de uma intensa e constante hemorragia. Ela já havia dispensado tudo quanto tinha. Tudo que ela tinha, ela já havia gasto com os médicos, no entanto, sem ter nenhum resultado favorável. Então, ela ouve falar de Jesus, ela mesmo contrariando as tradições, o que podia e o que não podia ser feito ao contexto da época, contrariando, ela assume a sua fé e ela vai secretamente. E ela se aperta, ela se espreme, até que ela toca na orla da veste de Jesus. Porque ela dizia consigo, se eu apenas tocar na veste de Jesus, eu serei curada, aleluia. E este gesto de fé, irmãos, este gesto de fé fez com que Jesus fizesse um questionamento. Ele perguntou o quê? Quem me tocou? Você já parou para pensar? Se Jesus pode fazer esta pergunta também diante de você, você na multidão, e Jesus parar e perguntar quem me tocou, você, eu, estaríamos nós prontos para dizer, para dar a resposta, né? Para dar a resposta a essa pergunta, estaríamos prontos para dizer, foi eu, Senhor, eu quem lhe toquei. Porque aqui diz o texto que todos negavam. Todos eles negavam. Por que eles negavam? Porque esta multidão queria ser tocada por Jesus. Eles concorriam um com o outro, esperando que Jesus parasse, escolhesse um dentre eles, tocasse, curasse, libertasse.
Eles esperavam ser tocados por Jesus, esperavam ser abraçados por Jesus, mas esta mulher, meus irmãos, ela faz o contrário. A esperança dela não era ser tocada, mas era tocar em Jesus. Quando nós estamos esperando Deus nos tocar, então é como se nós estivéssemos esperando uma resposta de Deus. Senhor, me responde. Senhor, me toca. Senhor, faz um milagre para mim, ou por mim, ou em mim. Mas nós podemos viver numa dimensão diferente, onde ao invés de aguardarmos uma resposta de Deus, nós é que levamos uma resposta para Deus. Nós respondemos a Deus, nós tocamos a Deus através da nossa fé. Aleluia. E aí um milagre acontece. Jesus reconhece, ele reconhece que alguém lhe tocou, e ele então faz o questionamento. E para esse questionamento, havia uma resposta. Aquela mulher, ela tem que se aproximar e revelar diante de todos e dizer: olha, eu tive que lhe tocar. Foi por isto e por este motivo que eu lhe toquei, Senhor, e eu imediatamente fui curada. Aleluia. Queres dar uma resposta para Deus? Eu tenho certeza que o milagre acontecerá em sua vida quando você parar de esperar respostas de Deus. Obviamente, reforço, repito, que elas são necessárias, aguardadas em nossas vidas, mas nós não podemos parar aí. Não podemos parar aí. Mas quando nós apresentarmos as nossas respostas a Deus, as nossas respostas diante dos questionamentos da vida, então um milagre acontecerá. Eu quero ainda compartilhar convosco o que está no Evangelho de João, capítulo de número 21. É o último capítulo do Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15 ao 18. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me? Ah, irmãos, que questionamento é esse? Jesus pergunta para Pedro: amas-me mais do que estes? E ele respondeu: respostas. Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Olha que pergunta, irmãos, e olha que resposta. Então Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, e tu sabes que eu te amo. Aleluia! Você está pronto para dar respostas para Deus? Sabemos que o Espírito Santo, ele zela por nós, como que com ciúmes a nosso respeito. E se o Senhor nos questionar: amas-me? Ei, João, ei, Pedro, ei, Maria, ei, Márcio, ei, né? E ele te perguntar nesta oportunidade: amas-me? Nesta campanha de respostas, nós temos uma resposta para dar a Jesus? Qual resposta nós daríamos a Jesus? Sabe, Senhor, eu até lhe amo, mas é que eu também amo, assim, outras coisas. Eu amo o Senhor, mas eu ainda estou apegado a questões da carne, a minha carnalidade, as minhas concupiscências, as minhas vaidades, aos meus gostos, meus caprichos. Você sabe que
igualmente, os irmãos sabem que aquele que se constitui amigo do mundo se constitui inimigo de Deus, diz as Sagradas Escrituras. Então, o fato é que ou amamos ou não amamos. Não há meio termo. É sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Então, se Pedro dissesse, tu sabes, Senhor, que eu te amo, é que... E como nós ouvimos isso, irmãos? Como nós respondemos isto, né? Como nós damos respostas assim? Muitas vezes o próprio pastor se aproxima do seu membro, do seu diácono, do seu presbítero, do seu liderado, do seu jovem, e ele, do seu líder de ministério ou de departamento, e ele diz, e aí meu irmão, e aí minha irmã, está pronta para nos ajudar nisto, naquilo ou naquilo outro? Está pronto para decidir-se por Cristo? E como nós damos respostas? Olha, pastor, sabe o que é? É que isso já passou do sim, sim, isso já passou do não, não. Não é verdade? E a nossa resposta tem que ser sim ou não. Você está pronto? Sim. Você está disposto? Não. Mas muitas vezes nós maquiamos. Imagine você, Jesus, te perguntando, amas-me? Amas-me? Qual a sua resposta nesta campanha sobre respostas? Você tem uma resposta para dar para Jesus? Você tem uma resposta para dar para Deus? Ou nós queremos somente que Deus nos responda? Queremos que Deus nos responda, mas nós temos respostas para Deus? Porque Ele nos pergunta, você me ama? Porque aquele que ama está disposto a se entregar, meus irmãos. Você está disposto a se entregar? Você está disposto a sacrificar-se por mim? Porque nós conhecemos a Bíblia. A Bíblia diz que aquele que pensa estar ganhando a sua vida está perdendo. Mas aquele que está disposto a perder a sua vida pela causa de Cristo, este verdadeiramente achará. A pergunta é, você ama? Você está disposto ao sacrifício? Está disposto à renúncia, à entrega? Então nós devemos apresentar ao Senhor uma resposta. E aí, irmãos, quando nós descobrimos o poder de apresentar respostas, não estou dizendo apresentar desculpas, porque é o que muitos de nós fazemos, é o que muito ouvimos, desculpas, argumentações vazias, fracas, de pessoas que não querem absolutamente nada com nada, querem somente encher o seu próprio ventre e querem ser servidos pelos demais e, se possível, fazer Deus de seus escravos. Eu não estou dizendo dar desculpas, eu estou dizendo dar respostas. Quando descobrimos o poder que há em darmos uma resposta, uma pronta resposta a todas e quaisquer situações, as adversidades, as dificuldades. Quando nós descobrimos este poder, então as nossas orações pedindo que Deus nos responda pode até diminuir, porque nós já viveremos milagres extraordinários do Senhor, sabia disso? Você sabe que as lutas nos fazem questionamentos também. Em certa ocasião, um gigante, um guerreiro de Gate, nascido em Gate, lutando agora pelos filisteus, ele pergunta para Davi, ele diz assim, por acaso sou eu um cão para que venhas contra mim com paus e com pedras? Eu vou acabar com você. Eu vou rasgar sua carne, vou dar sua carne às bestas feras para que elas venham devorar o seu corpo. Davi
ele nem pediu para Deus uma resposta. Davi não parou, Davi não fez stop, tempo, como é que faz no jogo, né? Jogo de basquete, de vôlei, tempo, só um minutinho, Golias, segura aí a sua fúria, Golias, que agora eu vou pedir a Deus uma resposta. Deus, me dá uma resposta. O que eu faço? Não, Davi já tinha intimidade com Deus. Davi já tinha vida com Deus. E quando Davi se propôs a lutar contra Golias, ele já sabia o que deveria fazer e o que ele ia enfrentar. Ele não foi pego de surpresa. E quando aquele gigante pergunta, por acaso você acha que eu sou um cão? Sabe o que Davi responde? Aleluia! Olha, esse tema respostas é maravilhoso. Ah, que tema extraordinário e maravilhoso. O Senhor seja convosco nesta campanha, meus irmãos. Que tema extraordinário. Davi, ele responde. Ele diz assim, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! Olha que resposta. Agora, se diante das lutas, diante dos gigantes, você responder, de fato, eu não sei o que estou fazendo aqui, realmente eu não tenho forças, ou qualquer outra resposta, ou uma desculpa qualquer, Davi poderia ter apresentado uma argumentação e dito, eu sou só, sabe o que é? Eu até queria lutar, mas eu sou só um menino. Irmãos, isso não leva a outro lugar, senão ao fracasso. Mas se você quer alcançar sucesso, se você quer alcançar a bondade de Deus para a sua vida, aprenda a dar respostas diante das adversidades, das lutas e até mesmo resposta para Deus. Porque Deus é o nosso Criador. E Ele tem uma expectativa a nosso respeito. Ele aguarda as nossas respostas. Deus te deu condição, te deu capacidade, te deu potencial, te deu saúde, sabedoria. De toda a criação, nós somos os racionais. Racionais. Então apresente respostas a Deus. Eu quero vos apresentar ainda mais um texto e dirijo-me para a conclusão. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, versículo 11 ao 16. Mateus 16, versículo 11. Ele diz assim. Versículo 13. Mateus 16, versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, ou seja, Jesus faz mais uma pergunta. Tem várias, irmãos. Tem várias. Aí Jesus faz mais uma pergunta. Quem dizem os homens ser o filho do homem? O que os homens estão falando que eu sou? Aí os discípulos apresentam a resposta. A resposta. E então os discípulos responderam. Uns dizem ser João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele. Então Jesus faz outra pergunta. Olha a expectativa de Jesus. Jesus está ali discipulando aquele grupo de homens e mulheres. E ele tem uma expectativa. Ele faz uma pergunta para eles e ele aguarda uma resposta. Então o que ele pergunta? E vós? E vocês, meus discípulos? A primeira pergunta foi, o que os outros estão falando a meu respeito? O que os outros estão falando a respeito do Filho do Homem? Agora Jesus ele estreita e ele diz, e vocês? O que é que vocês dizem que eu sou? Então, Simão Pedro respondendo disse,
vamos nos transferir para a ocasião. Vamos nos colocar no lugar de Pedro por um instante. Vamos viajar na história, voltar quase 2000 anos. Vamos nos colocar na condição de Pedro. Talvez se Jesus perguntasse para nós e dissesse assim: e vós? E você? O que você diz que eu sou? Talvez nós respondêssemos assim: tu és o fazedor de coisas. Tu és aquele que fazes o que eu quero. Tu és aquele que fazes o que eu gosto. Tu és aquele que fazes o que eu preciso. Tu és aquele que fazes o que eu mando. Porque muitos de nós queremos que o Senhor nos dê respostas. Sabe qual resposta? Sim, Senhor. Não tem cabimento. Crentes infantis, se crentes são ou for, se é que são crentes infantis, que esperam que diante dos nossos questionamentos, Jesus ou Deus Pai ou Espírito Santo responderá batendo continência, dizendo sim, Senhor, para nós. Como se fôssemos crianças birrentas, de pais frouxos. Que criança birrenta? A criança pode ser birrenta. A criança tem o direito de ser birrenta. Agora, o problema necessariamente não é a criança birrenta, é o pai frouxo. É a mãe incapaz de dar uma educação. É a mãe incapaz de edificar um lar. É a mulher incapaz de edificar o seu lar. E nós muitas vezes pensamos que Deus é assim. Nós somos a criança birrenta. Senhor, eu quero. Senhor, se o Senhor não me der, eu vou ficar triste. Se o Senhor não me der, eu vou sair da igreja. Se o Senhor não me der, porque a culpa é do pastor, porque não é possível. A culpa tem que ser de alguém. A culpa nunca vai ser minha, sempre vai ser de outra pessoa. O pastor que é o culpado. Ó, Deus faz. E nós queremos que Deus responda para nós. Sim, Senhor, prontamente, meu amo, meu querido, está aqui na bandeja de ouro, na bandeja de prata, ou na bandeja, seja lá do que for, o que você quiser. A vida cristã não se resume a isso. Eu não posso nem dizer que isso é vida cristã. A vida cristã exige que o cristão dê respostas a Cristo. Isso é vida cristã. Você está disposto a tomar a sua cruz? E aí você dá a resposta que sim ou que não. Você está disposto a perder a sua vida? E aí você dá a resposta que sim ou que não. Você está disposto a enfrentar o mundo e o inferno, se necessário for? E aí você dá a sua resposta. Vida cristã, aliás, não só vida cristã, irmãos. A minha vida dentro de uma esfera, de uma dimensão cristã, ou de uma macro dimensão, onde não envolve somente o meu cristianismo, mas envolve o meu ser como pai, o meu ser como marido, como homem na sociedade, como empreendedor, como trabalhador, como ser pensante, a minha vida será formada, ou a história da minha vida será escrita com as minhas respostas diante das situações. Jesus, ele pergunta, e você? O que você diz que eu sou? Quem Deus é para você? Pedro, ele responde, tu és o Cristo. Que resposta maravilhosa, irmãos. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Que todos nós tenhamos estas respostas. Quem me tocou? Eu, Senhor, usei da minha fé para lhe tocar. O que queres que eu te faça? Quero ter visão, Senhor.
Amas-me? Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Quem eu sou para você? Tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. Aleluia. Essa e tantas outras respostas, meus irmãos, podemos, e por que não dizer, devemos apresentar a Deus. Isto te elevará a um nível muito mais alto de cristianismo. Ou um nível, não sei dizer se mais alto ou mais baixo, mas um nível mais profundo, mais intenso. E quando eu digo baixo, não faço menção de inferior, mas eu faço menção de profundidade. Um nível mais profundo de cristianismo, onde eu apresento respostas ao meu Deus que me criou e que cultiva expectativas a meu respeito. Respostas à sociedade, respostas aos meus filhos, respostas ao meu cônjuge, respostas aos meus líderes eclesiais ou espirituais, respostas às autoridades. Seja ele o meu patrão, seja uma outra autoridade qualquer. Apresente a sua resposta. E que nesta maravilhosa campanha, nós tenhamos, ao findar desta campanha, uma resposta para Deus. Mais do que Deus, uma resposta para nós. No jardim, ainda no jardim do Éden, Deus ele perguntou para Adão: quem te fez saber que você estava nu? E Adão respondeu: a mulher que tu me destes. Ele transferiu a culpa para Deus. Ele disse: ó Senhor, o que eu vou lhe dizer, em primeiro lugar, eu quero deixar claro que a culpa é tua. Porque a mulher que tu me destes, ela comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, do fruto desta árvore. E ela me deu deste fruto e eu também comi. A resposta de Adão poderia ser tão diferente. Adão poderia ter reconhecido o seu erro prontamente e respondido com um mínimo de arrependimento. Eu não sei o que teria acontecido, eu não sei se haveria alguma mudança na história da humanidade. Não sei. Isso seria mera conjecturação e nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para falar o que a Bíblia ensina. E o que a Bíblia ensina é que Adão apresentou uma resposta de desculpas. Não seja aquele que só apresenta desculpas. Eu estava tão cansado. Eu estava com tantos problemas. Muitos queriam tanto culto presencial, não é verdade? Que o culto, houve aí o relaxamento, né? Dos protocolos, o culto passou a ser presencial, agora estreitou de novo, o culto voltou a ser só através das lives, e tem gente que queria tanto estar na igreja, que 3, 4, 5 meses que teve possibilidade, não foi à igreja, não veio à igreja. E duvido eu que esteja assistindo a live. Qual é a sua resposta, meu irmão e minha irmã? Vamos orar em nome de Jesus? Senhor, meu Deus e meu Pai, o meu pedido nesta hora é para que com sabedoria saibamos apresentar as nossas respostas a Ti. As nossas respostas diante das lutas, quando o gigante da doença, quando o gigante da miséria, quando o gigante dos problemas matrimoniais ou problemas de relacionamentos dentro do próprio lar, quando estes gigantes se levantarem contra nós, saibamos dar a resposta, meu Deus. E que nós, igualmente, diante do Senhor, humildemente, saibamos dar as nossas respostas. Mais do que cobrarmos ou esperarmos uma resposta do Senhor, tenhamos a consciência de que o Senhor
tem uma expectativa para conosco, pois o Senhor já entregou o seu melhor para nós. O Senhor já enviou o seu Filho, que aqui se fez carne, deixando a sua glória, assumindo a forma de servo, se humilhou até a morte e morte de cruz. O Senhor já deu o seu melhor para nós. A resposta do Senhor para nós foi uma resposta de amor, mas agora o Senhor espera que nós o respondamos. Se você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, então dê a sua resposta. Diga: sim, Senhor, eu me rendo a Ti. Se você está afastado dos caminhos de Jesus e você quer voltar nesta hora, então dê a sua resposta e diga: sim, Senhor, sim, Pai, aceite-me novamente em sua casa. Que as nossas respostas, meu Deus, sejam favoráveis diante do Senhor, sejam respostas certas, acertadas, corretas, e que todas as respostas que nós um dia já pronunciamos diante do Senhor e diante da vida, respostas erradas que trouxeram prejuízos para as nossas próprias vidas, te pedimos, perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor, e que a Tua graça, esta sim, seja uma resposta para nós, uma resposta de amor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Olha, um ósculo santo, um beijo para todos vocês, sintam-se abraçados e que esta palavra seja uma resposta de Deus para a sua vida, no nome de Jesus.